Bom, muito bem. Vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios. Tá certo? Nessa lista a gente vai resolver algumas questões sobre probabilidades. Na questão 1, ele diz: numa caixa há 6 bolas brancas e 4 bolas vermelhas. Aí ele pergunta: qual é a probabilidade de, ao acaso, retirar uma bola vermelha? Bom, primeiro, a probabilidade de ocorrer um evento A, certo? Ela pode ser dada pelo seguinte: pelo número, certo, de resultados favoráveis certo, dividido pelo número total de resultados possíveis. Número total de resultados possíveis. Certo? Bom, ou simplesmente, se você preferir, tá? É a razão entre os casos favoráveis e o espaço amostral, certo? Bom, então a probabilidade P de A de eu retirar uma bola vermelha vai ser dada por o número de resultados favoráveis, ou seja, o que é favorável para mim, o que é que eu desejo? Retirar uma bola vermelha, ou seja, 4 sobre o número total de resultados possíveis. Bom, o total de resultados possíveis vai ser dado pela soma das 6 bolas brancas com as 4 bolas vermelhas. 6 mais 4, 10. Então a minha probabilidade é igual a 4 sobre 10. Bom, eu posso simplificar numerador e denominador por 2, certo? Ou seja, a minha probabilidade P de A vai ser dada por 4 dividido para 2, 2 sobre 10 dividido para 2, 5. Então, a probabilidade de eu retirar uma bola vermelha é igual a 2 sobre 5. Ok? Tudo bem? Ele diz o seguinte: escreva em pedaços iguais de papel os números de 1 a 13, dobre-os igualmente, de modo que qualquer um deles tenha a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Aí ele pergunta: qual é a probabilidade de que um número retirado seja um número primo? Primeiro, o que seria um número primo? Um número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele próprio, certo? Bom, então eu vou escrever as nossas possibilidades aqui, que são os números de 1 a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Certo? Bom, agora vamos identificar quais desses números são primos. Veja, 1 não é primo, tá certo? Porque ele não obedece à regra. 2 é primo? 2 é primo, porque 2 só divide por 1 e por ele próprio. 3 também é primo, pois só divide por 1 e por ele próprio. 4 não é primo, pois os divisores positivos de 4 são 1, 2 e o próprio 4. 5 é primo, pois só divide por 1 e por ele mesmo.
6. 6 não é primo, pois os divisores de 6 são 1, 2, 3 e o próprio 6. 7 é um número primo, pois só divide por 1 e por ele mesmo. 8. 8 não é primo, pois os divisores de 8 são 1, 2, 4 e o próprio 8. 9. 9 também não é primo, porque os divisores de 9 são 1, 3 e o próprio 9. 10 também não é primo, pois os divisores positivos de 10 são 1, 2, 5 e o próprio 10. 11. 11 é um número primo, pois só divide por 1 e por ele mesmo. 12. 12 também não é primo, pois seus divisores são 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Por fim, eu tenho 13, que é um número primo, pois só divide por 1 e por ele mesmo. Então, a probabilidade de eu retirar um número primo, que eu vou chamar de P de A, vai ser igual a os meus casos favoráveis, ou seja, retirar um número primo. Números primos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Sobre o espaço amostral, que é o total de possibilidades, ou seja, como eu tenho 13 números, o meu denominador é 13. Então, a probabilidade de eu retirar um número primo pode ser representada como sendo 6 sobre 13. Ok? Muito bem. Próxima questão. Terceira questão, ele diz: no lançamento simultâneo de duas moedas perfeitas e distinguíveis, qual é a probabilidade de que em uma ocorra cara e em outra ocorra coroa? Bom, primeiro eu vou dizer que K corresponde ao lado da moeda que tem cara e C corresponde ao lado da moeda coroa. Certo? Olha só, vou fazer um diagrama da árvore para a gente ver as possibilidades. Se no primeiro lançamento eu obtiver cara, no segundo lançamento pode ocorrer cara ou coroa, certo? Porém, se no primeiro lançamento eu tiver coroa, no segundo lançamento eu posso obter também cara ou coroa, certo? Bom, agora vamos listar os resultados possíveis. Eu posso ter cara e cara, posso ter cara e coroa, posso ter coroa e cara, e por fim eu posso ter coroa e coroa. Ok? Bom, essas são as possibilidades. Então veja, os casos em que ocorre cara e coroa são esses que eu vou destacar em vermelho. Então, das 4 possibilidades, eu tenho 2 em que ocorrem o resultado que eu desejo. Então, a probabilidade, que eu vou chamar de P de A, de eu ter uma cara e uma coroa, tá? Vai ser dada por os casos favoráveis, que são 2, sobre o espaço amostral, que são as 4 possibilidades, certo? Eu posso simplificar numerador e denominador
por 2. Daí eu fico com a minha probabilidade P de A sendo igual a 2 dividido para 2 é 1. 4 dividido para 2 é 2. Então a minha probabilidade de tirar em uma moeda cara e na outra coroa é 1 sobre 2. Tudo bem? Próxima questão. Bom, na próxima questão ele diz o seguinte: um casal planeja ter exatamente 3 crianças. Faça um diagrama da árvore para mostrar todos os possíveis arranjos de meninos e meninas. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte: qual a probabilidade de que pelo menos uma das crianças seja menino? Certo? Então eu vou dizer que a letra M corresponde aos meninos e a letra F se for menina. Ok? Bom, então vamos construir o diagrama da árvore. Bom, para o primeiro filho eu tenho 2 possibilidades. Que é ele ser menino ou menina, certo? Agora eu vou considerar o que acontece para o segundo filho. Se o primeiro filho foi menino, o segundo filho pode ser menino ou menina. Supondo que o primeiro filho foi menina, o segundo filho pode ser menino ou menina, certo? Muito bem. Agora, supondo que o primeiro filho foi menino, o segundo filho foi menino, então para o terceiro filho ele pode ser menino ou menina. Supondo que o primeiro filho foi menino, o segundo filho foi menina, o terceiro pode ser menino ou menina, certo? Agora, se o primeiro filho é menina, o segundo é menino, o terceiro pode ser menino ou menina. E por fim, supondo que o primeiro filho foi menina, o segundo filho foi menina, o terceiro pode ser menino ou menina, certo? Aqui está feito o nosso diagrama da árvore. Agora vamos anotar as possibilidades. Bom, a primeira delas, eu tenho apenas meninos, tá certo? Então, o primeiro é menino, o segundo é menino e o terceiro também é menino. A segunda possibilidade, eu tenho que o primeiro é menino, o segundo é menino e o terceiro é menina. Nossa próxima possibilidade: primeiro, menino, segundo filho, menina e o terceiro, menino. Depois eu posso ter menino, menina e menina. Em seguida, eu tenho os casos em que o primeiro filho é menina. Então pode ser o seguinte, ó: menina, menino e menino, menina, menino e menina,
depois menina, menina e menino, e por fim eu tenho o caso em que todos os filhos foram meninas. Certo? Muito bem. Veja só. Agora, então, para determinar a probabilidade que pelo menos uma das crianças seja menino, eu devo excluir o caso em que todas as crianças são meninas. Certo? Eu vou excluir esse caso. Então, das 8 possibilidades que eu tenho, só me interessam 7, tá? Eu estou excluindo o caso em que só nasceram meninas. Então, a probabilidade que eu vou chamar de P de A vai ser igual a os casos favoráveis, certo? Os casos que me interessam são 7 sobre o espaço amostral, que é o total de possibilidades, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, a probabilidade de pelo menos uma das crianças ser menino é de 7 sobre 8. Certo? Ou seja, 7 em 8. Próxima questão. Na próxima questão, ele diz o seguinte: em uma enquete foram entrevistadas 80 pessoas sobre os meios de transporte que utilizam para ir ao trabalho e ou à escola. Aí eu vou anotar aqui os dados que as pessoas responderam. 42 falaram que usam ônibus. 28 falaram carro. 30 responderam moto. Depois, 12 falaram ônibus e carro. 14 falaram carro e moto. 18 disseram ônibus e moto, certo? E 5 delas disseram que utilizam os 3 meios de transporte, ou seja, carro, ônibus e moto. Bom, vamos somar as respostas, tá? Referentes aos meios de transporte. Bom, 2 com 8, 10. Com 2, 12. Com 4, 16. Com 8, 24. Com 5, 29. Coloco 9 e vem 2. 2 com 4, 6. 6 com 2, 8. 8 com 3, 11. 11 mais 1, 12. Mais 1, 13. Mais 1, 14. Bom, então essa resposta equivale a 149 pessoas. Porém, a entrevista foi feita apenas com 80 pessoas, certo? Então eu tenho pessoas que usam mais de um meio de transporte. Para resolver esse problema, eu vou utilizar um diagrama de Venn, certo? Também vou desenhar alguns círculos aqui para me auxiliar.
Eu vou dizer que esse de vermelho corresponde às pessoas que utilizam ônibus. Vou dizer que esse círculo de azul corresponde às pessoas que usam carro, e o círculo preto as pessoas que usam moto. Muito bem. Aí eu vou começar a preencher as interseções. Pessoas que utilizam os 3 meios de transporte são 5. Então a interseção dos 3 círculos, ou seja, ônibus, carro e moto, é essa parte que eu estou destacando de azul, certo? Ou seja, aqui serão 5 pessoas, certo? Bom, em seguida eu tenho 18 pessoas que usam ônibus e moto. A interseção das pessoas que utilizam ônibus e moto, essa parte que eu estou destacando de azul. Só que dessas 18 eu já coloquei 5. Então, 18 menos 5, faltam apenas 13. Ok? Depois ele diz que 14 dessas pessoas usam carro e moto. Bom, a parte que equivale às pessoas que usam carro e moto é essa que eu estou destacando, certo? Porém, dessas 14 eu já coloquei 5. Então, 14 menos 5, 9. Certo? Depois ele diz 12 usam ônibus e carro. A parte que corresponde à interseção das pessoas que andam de ônibus e carro é essa que eu destaquei. Porém, eu já coloquei 5. Ou seja, 12 menos 5, 7. Certo? Muito bem. Depois eu tenho 30 pessoas que responderam moto. As pessoas que responderam moto são todas essas que estão no círculo preto, certo? Só que dessas 30 eu já coloquei 13 mais 5, 18, 18, certo? Com 9, 27, certo? 27 para 30, faltam 3, certo? Bom, depois, 28 falaram carro. As pessoas que responderam carro são as que estão no círculo azul. Só que dessas 28 eu já coloquei 5 mais 9, 14. 14 com 7, 21. 21 para 28, falta 7. E por fim, as pessoas que responderam ônibus estão no círculo vermelho. Só que dessas 42, eu já coloquei 7 mais 5, certo? 12. 12 com 13, 25. 25 para 42, faltam 17. Muito bem, agora eu vou somar essa quantidade de pessoas para saber quantas pessoas de fato utilizam algum desses meios de transporte, certo? Então, eu vou ter o seguinte, veja só. Eu vou somar 3 mais 5 mais 7 mais 7 mais 9 mais 13 mais 17. Ok? Bom, se você preferir, você pode organizar essa continha aqui, ó, um abaixo do outro, tá certo?
3, 5, 7, 7, 9, 13, 17 e somar. Muito bem, agora vamos somar, tá certo? 3 com 5, 8, 8 com 7, 15, 15 com 7, 22, 22 com 9, 31, 31 com 3, 34, 34 com 7, 41. Coloco 1, vem 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, certo? Então, eu tenho o seguinte. Então, 61 pessoas utilizam algum dos meios de transportes citados, um ou mais deles, certo? Então, para saber as pessoas que não utilizam, eu vou fazer a diferença entre os 80 entrevistados menos as 61 pessoas que confirmaram utilizar pelo menos um desses meios de transporte. Bom, 80 menos 61, 19, certo? Muito bem. Então, vou colocar essa informação no diagrama, certo? Muito bem. Então, 19 pessoas não utilizam nenhum desses meios de transportes, certo? Bom, finalmente eu posso calcular a probabilidade que eu desejo, eu vou chamar de P de A, e ela vai ser dada por os casos favoráveis, certo? Que são os casos que me interessam, são não utilizar nenhum dos três veículos, ou seja, 19 pessoas não usam nenhum dos três veículos, sobre o espaço amostral, que seria a quantidade de pessoas entrevistadas. Nessa pesquisa, eu tive 80 pessoas entrevistadas, então a probabilidade pode ser representada como sendo 19 sobre 80. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Na próxima questão, ele diz o seguinte: em uma urna contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50, sorteando-se uma bolinha, a probabilidade de que ela não seja um múltiplo de 8 é... Bom, primeiro, o que é um múltiplo de 8? Certo? Vamos determinar quem são os múltiplos de 8, tá? Múltiplos de 8 são os números que são divisíveis por 8, certo? Só que eu estou interessado nos que estão no intervalo que vai de 1 a 50. Então, os múltiplos de 8 que eu tenho é 8 vezes 1, que é o próprio 8, 8 vezes 2, que é 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, que é 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 7, 56, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 9, 72 e por fim 8 vezes 10, 80.
certo? Bom, aí múltiplos de 8 que pertencem ao intervalo que vai de 1 a 50 são 8, 16, 24, 32, 40 e 48. Então são 6 múltiplos nesse intervalo. Bom, muito bem. Se eu chamo a probabilidade de um evento acontecer de P de A, a probabilidade de um evento não acontecer, eu vou chamar de P de A barra, certo? E essa probabilidade eu vou calcular da seguinte forma. Isso vai ser igual a 1 menos a probabilidade do evento A acontecer, certo? Então, para eu calcular a probabilidade de um evento não acontecer, P de A barra, eu vou usar 1 menos a probabilidade dele acontecer, que eu chamei de P de A. Bom, então estou interessado em calcular a probabilidade de um número observado não ser múltiplo de 8. Então, eu vou aplicar essa expressão para determinar essa probabilidade. Então, a probabilidade do número retirado não ser múltiplo de 8 vai ser igual a 1 menos a probabilidade do número ser múltiplo de 8, certo? Então, a probabilidade dele não ser múltiplo de 8 é igual a 1 menos a probabilidade dele ser múltiplo de 8. Bom, múltiplos de 8 eu tenho 6. Então, meu numerador vale 6 sobre o total de casos possíveis. Eu tenho 50 bolinhas numeradas, ou seja, o meu espaço amostral é 50. Então, a probabilidade de não ser múltiplo de 8 vai ser igual a, como não tem um denominador, completo com 1, certo? E o mínimo múltiplo comum entre 50 e 1 é o próprio 50. Olha só, 50 dividido para 1, 50. 50 vezes 1 ainda é 50. Menos 50 dividido para 50 é 1. 1 vezes 6, 6. Ou seja, a probabilidade de não ser múltiplo de 8 vai ser igual a 50 menos 6, 44 sobre 50. Bom, note que eu posso simplificar numerador e denominador por 2, certo? Então, a probabilidade dele não ser múltiplo de 8 vai ser igual a 44 dividido para 2 é 22 sobre 50 dividido para 2 é 25. Ou seja, a probabilidade de eu sortear uma bolinha cujo número não é múltiplo de 8 é 22 sobre 25. Ou seja, a alternativa C. Bom, sétima questão, ele diz o seguinte: numa comunidade de 1000 habitantes, 400 são sócios do clube A, 300 de um clube B e 200 de ambos. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dessa pessoa ser sócia de A ou de B? Bom, primeiro, 400 pessoas são sócias do clube A, 300 do clube B e 200 são sócias dos clubes A e B. Tudo bem? Legal.
Bom, então veja, para essa questão eu também vou precisar utilizar o diagrama de Venn, certo? E eu vou fazer os círculos para me auxiliar, certo? Muito bem. Eu vou dizer que o círculo em azul corresponde ao clube A e o círculo em preto corresponde ao clube B. Então veja, a interseção dos dois são 200 pessoas, então aqui na interseção eu vou colocar 200, certo? Agora nota que os membros do clube B são todas as pessoas que estão no círculo preto. Só que dessas pessoas eu já coloquei 200, então 300 menos 200, 100. Então, no clube B eu tenho 100 pessoas que são sócios apenas dele, tá certo? Agora, no clube A, que é o círculo de azul, ele diz que eu tenho 400 sócios, só que eu já coloquei 200. Então, 400 menos 200, 200. Certo? Então, eu vou realizar a soma. 200 mais 200 mais 100, para ver quantas pessoas de fato são sócias de algum clube. Bom, 200 com 200, 400, 400 com 100, 500. Então, 500 pessoas são sócias de algum desses clubes. Como na comunidade eu tenho 1000 habitantes, certo? A diferença 1000 menos 500 fornece o número de pessoas que não são sócias de nenhum clube. Ou seja, 1000 menos 500, 500. Certo? Bom, então vou terminar o desenho do diagrama. Certo? E 500 pessoas não fazem parte de nenhum desses clubes. Tudo bem? Muito bem. Então ele pergunta: qual é a probabilidade da pessoa ser sócia de A ou de B? Certo? Então, para mim, tanto faz ele ser membro de A ou B, ou ser membro dos dois. E a probabilidade, que eu vou chamar de P de A, vai ser dada por os meus casos favoráveis, que são as 500 pessoas que participam de algum clube, sobre o total de habitantes da comunidade, ou seja, sobre 1000. Veja só, eu posso simplificar um zero no numerador, um zero no denominador. Posso fazer isso novamente, ó, um zero no numerador, um zero no denominador. Então eu fico com a probabilidade sendo igual a 5 sobre 10. Certo? Que eu ainda posso simplificar numerador e denominador por 5, certo? E eu fico com a probabilidade de um habitante ser sócio sendo igual a 5 dividido para 5, 1, 10 dividido para 5, 2. Então, a probabilidade de uma pessoa ser sócia de A ou de B é de 1 sobre 2, certo? 1/2. Muito bem. Com isso, a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.